Olá, você que tá ligado na Rádio Cidade em Dia, no 89.1 FM. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Mais de um filme por semana. Hoje, mais do que especial, eu sou o Paulo Monteiro. Eu sou Marcos Matildes. Quem é você? Juju Felício. Juju Felício! Seja muito bem-vinda à figura que estreou no primeira edição, no primeiro podcast Mais de Filme por Semana. Estávamos lá numa sala pequenininha. Quando tudo era mato. Quando tudo era mato, num pequeno cativeiro, sem janelas. Trancados. Pra ninguém entrar no estúdio. Exatamente, quase como... Que nem a Cia, né? Que tá no cativeiro da Beyoncé até hoje. Exatamente. Estávamos lá gravando esse primeiro podcast e Júlia Felício estava presente e retorna hoje para falar sobre... Talvez, não sei, não foi o nosso primeiro podcast, Não, mas mas já enquanto a gente fez sobre Oscar também, né? Claro. E é sempre um momento muito maravilhoso na minha vida, que é a maratoninha do Oscar, né? Quando a gente pega pra pegar um filme ali, eu nunca consigo ver todos. Esse ano eu me comprometi a ver até os curtas, já baixei já encontrei os curtas. Give Your Jumps? Give Your Jumps. Tá. Alguns tem até no YouTube, né? Porque o New Yorker tem muitos curtas Sim. Fofos. ótimos e eles indicados ao Oscar. Mas, gente, o tema do podcast de hoje é Oscar 2025. Na última semana tivemos os indicados à premiação da Academia, com 3 indicações para o Brasil. Ainda estou aqui. Melhor filme inédito para o Brasil, melhor atriz para Fernanda Torres e melhor filme internacional. Hoje, no geral, a gente fala sobre tudo, não apenas sobre Ainda Estou Aqui. Começando pela categoria de melhor filme, que é a categoria onde o Marcos Matias Que é a viu principal um filme. categoria. E eu vi um filme. E o Marcos Matias é viu um verdade. Ainda filme. estou aqui, eu espero. Eu tô aqui né? pra fazer... Mentira! Não foi filme, o filme momento que eu vi. bombástico. Conclave. Conclave. Aliás, Meu né, Deus. vamos falar rapidamente do Conclave, já que eu posso falar dele. Claro. Quero me abrir aqui, que né? eu quero falar sobre esse filme. Eu achei um filme muito sóbrio nesse sentido. Ele é um filme conciso, ele é um filme... Dentro dele mesmo, ele funciona muito bem. Eu achei que ele passa todo o clima que ele quer passar. É aquele clima de cativeiro, você estava falando de cativeiro antes. Parece que tá num cativeiro mesmo, Total. porque... Tava no estúdio da exatamente, eles Podia estavam passar. gravando ali o filme no estúdio. Mas é assim, Foi lá gravado lá em cima. realmente um clima de tensão o tempo todo. Claustrofóbico é a palavra. Ele é Sim. claustrofóbico. E aí é que tá, ele justamente, quando a gente falava de rivais esses tempos, a gente falava sobre a questão das imagens de fora De e depois longe, né? muito próximas, que faz esse contraste. Nossa, até me babei aqui. E esse contraste é muito real nesse filme também, no Conclave, porque você pega um detalhe de uma decoração da porta e daqui a pouco você pega uma sensação do teto e do chão sendo gravado. Um teto os muito ângulos de alto. cima. A Total. câmera, quando ela fica... Por exemplo, tem aquela cena da explosão, né? Sim. E que a câmera ela fica Spoiler. embaixo. Ah, a Spoiler. gente não fala onde é que explode nem o que explode, mas a câmera fica debaixo e daí a gente vê Sim. o contraste É a da... pipoca no de micro-ondas tudo. que explode Isso. quando eles estão lá no Surpresa! Conclave. Mas é muito, muito claustrofóbico. E eu tive de agonia no cinema, tá? Porque eu comecei a ficar... Vê isso no cinema? Vi no cinema. Ah, eu comecei a também. ficar muito agoniada. Você também, né? Tu Eu também também viu vi no cinema. Aham. Que eu juro Lá pra em São vocês. Paulo, eu mostra ti- de São Paulo ano passado, foi tudo. Foi tudo, né? Eu tive que dar uma paradinha. Eu tive que abrir um Tetris pra eu respirar. E, gente, eu juro por tudo. Porque eu fiquei tão agoniada, porque é uma sensação de desconforto muito grande. Então isso ele faz muito bem. Mas no final é um cocô. Eu já Não deixo é, isso eu claro. não acho. Eu não gostei. Eu não acho. gostei. Mas assim, quando a Júlia Felício assistiu, ela mandou mensagem e falou sobre isso, e a gente até discordou. Mas eu Tempo entendo, real. mas eu entendo por quê. Porque assim, eu acho que a melhor coisa do filme não é o final. Eu acho que o final, Total. ele... Só finalizaram. Não, Foi isso, não pra acho mim. nem só finalizar. Eu acho que o final, ele é um choque curto, entendeu? Desnecessário. Não. Eu não acho que é desnecessário. Eu Spoiler. acho que... Não. Eu vou dar. Eu Calma queria lá. que fosse. spoiler. Não, Calma não lá, vou, calma não. lá, calma lá. Eu queria que fosse câncer. Só digo isso pra vocês. Eu torci pra ser um câncer. Pecado Nossa, falar isso, mas eu que esperava amor. a construção. Eu falei, é agora, é câncer. Não era câncer. Pô, cara, fez toda Mas, uma construção. mas é muito básico, né? Não. Então, É. mas eu acho que aquela reviravolta no fim é muito interessante, porque ela não é colocada de nenhuma forma daquele jeito. É. E Tá, ela é. não é dado nenhum spoiler sobre ela. Sim. Ela é realmente, sabe aquela piada, aquela piadinha que faz aquela reviravolta? Eu não gosto quando as pessoas falam coisas que a gente não papagaio. Tipo, do nada, Sim, entendeu? não papagaio. Não entende? Não, mas Sim. Só que assim, é uma reviravolta em que não foi dado nenhum spoiler sobre. Mas quando ela acontece, tu até imagina que ela vem,
quando ela acontece, daí tu para pra pensar no restante do filme. Não imagina que ela vem daquela forma, mas tu imagina que vem algo naquele sentido, porque o filme inteiro é sobre a divergência política dentro da própria Igreja Católica, né? Mas eu me senti um senhor, um pai de família, parado na frente de uma televisão de por- braço cruzado e falando: Isso aí não quer acontecer. Juro pra vocês, foi a minha sensação. Naquele momento eu me senti. Sabe quando Mas vai então ver um filme? o filme atingiu o objetivo dele. Total, mas É. eu me senti um paizão. Sabe quando vai? Não vou ver esse filme, não vou ver esse filme. Aí ele para na frente e fica assim o filme inteiro. Mesma sensação. Não, isso aí. Mentirada. Em pé, né? Porque ele não Esse sei tubarão nunca ia comer essa pessoa na água, tá ligado? Esse filme bem nada a ver. Esse dinossauro, nem existe dinossauro. Me senti um paizão. Pra mim foi um dinossauro numa cena de filme de romance. Mas a Ponto. minha questão com o final de Conclave é porque eu acho que ele aborda muito bem essa discussão de temas dentro da Igreja Católica, como a Igreja Católica em si tem várias frentes, né? Como se fosse um parlamento ali, tem a frente progressista, a frente conservadora, o centrão que joga pra todos os lados. Total. Mas eu acho minha crítica ao final é muito por conta dele ser muito, não de corrido, mas a gente tem pouco tempo. Ele é abreviado ali, o fim é abreviado. assim, Concordo. É tipo, Eu, ó, acabou, hein? eu acho que o mal trabalhado Achei é ruim. a partir do choque o que vem após. Só que eu também acho que nem precisa. Deixa em aberto. Eu acho que não eu precisa. concordo, deixa em aberto. Porque assim, eu acho que aquilo é só um elemento pra mostrar o quanto a Igreja Católica tem as suas divergências e ainda tá pisando em ovos com alguns assuntos. E daí eles exageram isso na figura daquele personagem, né? Cocô, exatamente. tá? Não gostei. Dito isso, não gostei. Não, a gente já falou bastante sobre o Conclave, mas eu acho que o Não, fim... mas só pra tá, finalizar, ok. com todas as polêmicas que estão tendo, muita gente tá achando que ele vai ser o filme ganhador do Oscar. Ai, sério? Sim, Ah, porque a votação do Oscar é assim, né? Ele tem. Eles fazem um esquema de Bafafá. preferência, tipo assim, primeiro, segundo e terceiro, e ali faz uma média entre os mais bem colocados nesse sentido. Conclave é um filme que não tem resistência. O negócio é sair no soco com quem vai Com votar. o padre. Dá licença. O Sequestro. cardeal. E o Ralph Fiennes tá muito bem naquele Ralph Fiennes filme. tá muito bem. Eu acho que o e clima de mistério, porque é uma coisa que eu gosto em filmes, a gente já falou sobre isso aqui, que é essa coisa de mistério e tal, que vai deixando tudo meio assim oculto e tu vai querendo migalhinhas. É muito bem trabalhado. Mas pra mim, melhor ator ele podia levar fácil. É dele, sabe? Pode Eu não sei levar. porque eu ainda não vi o. Eu também não, mas Brutalista, né? só vi o filme dele, por mim. Mas ele tá incrível mesmo. A própria Isabella Rossellini, né? Que é filha da Ingrid Bergman e do Roberto Rossellini, um baita no cineasta. Também tá fantástica. Então, enfim, mas como eu disse, muita gente tá acreditando que ele pode vencer melhor filme por conta de não ter uma resistência. Porque o Brutalista tem muita gente que tá Não vi resistindo. ainda, mas eu queria Ainda nem assistir. chegou no cinema do Brasil, né? Mas Vai muita pesando gente. o clima. Mas muita gente, dividiu muita gente. E daí, depois de Brutalista, talvez teria ali uma Anora. E a Anora Muito não bom. é. Não, ainda assim, não Vamos tem falar tanta sobre resistência. a Nora. Pois é, vamos falar Anora. sobre a Anora. Cara, Marcos Matius ainda não assistiu a Anora. não, fala Não. tua opinião sobre o filme. Então, eu acho, Tu eu sabe acho o que eu acho que é um filme que ele traz muito essa ideia, né? Traz. Atual. Né? Muito, Fala muito sobre aquele atual. assunto. Então, sobre a questão, né, a posição feminina na sociedade. Total. Total. As discussões de gênero. É tudo Gente, assunto. eu achei que ele ia só enrolar. Tipo, não, aquele assunto é muito importante tratar. Ele tá enrolando. Mas só ele que Eu garantiu. tô enrolando. Mas tu garantiu, Eu tenho segurança em enrolar. É profissional. É. Mas, sério, é realmente muito bom. Só que assim, A ó. Nora foi vencedora da Palma de Ouro em Cannes, por isso que muita gente tava colocando também como um dos favoritos pra ganhar um Oscar. Ele é dirigido pelo Sean Baker, que é um diretor que eu adoro, cara. Adoro. O Sean Baker. E ele é praticamente o quarto capítulo de uma história que o Sean Baker tá construindo, que todos os personagens dele são figuras marginalizadas na sociedade. Ah, show. Ele fez Tangerina, que é um filme de 2014, filmado com iPhone 5. 3 iPhone 5 e são sobre duas transexuais. Ou seja, a gente vacilou. A gente podia ter feito. Podia nós ter feito estamos o em filme. 3, tá? A gente cada podia um ter pegava o feito seu antes. iPhone e fazia um. E gravar. O primeiro tem é que sobre comprar um duas iPhone. travestis que fazem, ponto de vista, fazem ótimo. programa. O segundo é sobre famílias pobres que moram perto da Disney e esse contraste sabe, da Disney, fábula e coisa. Sim. O terceiro é sobre um ator de filmes pornográficos tentando retomar vida. acesso e Eu como lembro ele... que você falou desse filme. E agora o Anora que conta a história sobre uma... Dançarina de stripper. Dançarina né? é uma stripper, né? Mas ela é quase uma garota de programa, só que ela não faz o sexo, no fim É das porque contas, ela né? não faz. Ela não cobra pelo sexo. Não é isso. Ela faz não por hobby. trabalha. No trabalho dela, ela não faz sexo. Ela é só uma isso dançarina mesmo, ela exótica. faz o stripper, A palavra é. dançarina exótica. Só que ela naquele faz o stripper, relacionamento específico, sim, né? ela abre uma exceção. É. Então, assim, ó, a gente tem um filme muito forte.
A construção dele, de início, me pegou... A minha regra pro Oscar foi, eu não vou pesquisar sobre o filme. Eu vou ser bem honesta com vocês. Eu fui ver a pensei Nora pouco também. sem ler a sinopse. Porque eu queria ser pega de surpresa. Eu não queria esperar alguma coisa. Eu não queria construir uma opinião baseada em outra pessoa. Eu queria ver e, meu Deus... E me surpreendeu muito. Eu achei que ia ser um filme bobo, alguma coisa mais... Até meio japonês eu achei que ia ser. Porque eu vi a capa e eu falei, deve ser eu não juro A pra Mike vocês. Madison, a primeira Eu falei, vai ser atriz sobre- asiática, branca e Total. bissexual da Eu não- história, é que vai eu- ser um... gente, eu nem olhei muito a capa do filme. Eu falei, eu vou assistir. Então, na minha cabeça, isso é uma coisa, tipo, uma vida no Japão, meio parasita, um bagulho assim. Nossa Juro por tudo, Senhora. juro por tudo. Então, a minha quebra de expectativa foi no chão. E o filme é muito bom. Ele é muito O jeito bom. que ele te envolve, o jeito que ele forma situações e que tu já vai entendendo o que vai acontecer. E assim, esse tinha que dar spoiler pra contar. Porque foi bizarro a minha mas quebra. esse é um filme que tudo que você falar, ele praticamente não vai ter spoiler. Porque ele é meio óbvio. Qual que é a história do filme? A personagem da Mike Madison, a Nora, A dançarina a exótica. dançarina de stripper, ela acaba num dia, ela tem um filho de um magnata russo, que tá nos cliente Estados muito Unidos, bom. um cliente, e ele se apaixona por ela e começa a pagar para que ela seja a namorada dele, entre Fixa, aspas, né? Eles têm uma relação. Começa com aquela coisa de vamos transar. Vou te pagar para transar comigo. Isso, a primeira vez, depois Isso. é pra passar o dia, pra ir em festa, pra tudo, assim, sabe? Ela vira Uma acompanhante acompanhante de de luxo dele. luxo, Isso. exato. Exatamente. Só que assim, ela tem descendências russas, mas é americana. A E avó ele é dela russo. é russa. E ele é russo nos Estados Unidos. E depois desse relacionamento, eles acabam tendo a ideia de casar. E aí que vem. Ela é movidos pela paixão. Só que eu acho que o negócio do filme é porque ele é extremamente caótico. É. Extremamente uma caótico. linda mulher com drogas. Total. Ele vai. Mas nem tantas pra drogas. cima. É verdade. Não, bastante Não, droga. drogas bastante na caoticidade. Não, que não. eu quis dizer. Bastante pode ser. droga. Bastante droga. Pode ser. Mas é porque o filme inteiro se passa praticamente uma semana e nos últimos 40 minutos é por quase 2 dias, assim. Porque a questão é que, a partir do momento ali que eles têm intenção de casar, a família magnata dele, que mora na Rússia, não quer que ele Ele se... casa, no caso, ele vai casar e a família vai querer interromper esse casamento. Exatamente. Como é que é o Ele nome casa, dele? no caso, e eles criam um caso. Exatamente. Como é que é o nome dele, do personagem? Menino, eu esqueci. Eu não vou lembrar, mas não o nome é, não é russo, né? Ian. Mas não é tão difícil. Mas Calma aí. eu li uma crítica desse filme que eu achei que esse é o filme, inclusive, que mais cresceu no meu conceito desde que eu assisti, assim, dos filmes do Oscar. Porque Conclave ficou mais ou menos no que eu já gostava, Ainda Estou Aqui pra mim é um dos melhores, A Substância também pra mim é um dos melhores. Mas a Nora, eu gostei, mas eu gostei mais, a partir do tempo, porque me pegou muito uma avaliação de que ele é o sonho americano vivido por um russo, né? Total. Tipo, a ideia de uma figura marginalizada, ou seja, uma garota, uma stripper, que encontra numa família russa O príncipe encantado dela. oportunidade de viver o sonho americano, E porque ela eles têm vive, dinheiro. né? Então, isso, nossa, movimentou muito, assim, o meu conceito do filme e torna ele muito mais interessante, porque esse embate constante, sabe? De, tipo, Achei. uma garota de programa pode ter uma vida Viver um sonho de desse? sucesso depois de ser uma garota de programa, sabe? Tipo, quais são os desejos As dela para além expectativas. daquilo? Então, eu acho que isso se move muito com o filme e eu acho que é, de fato, um dos melhores desse ano. Eu Qual o nome esqueço dele? que a gente tem câmera e aí eu pareço uma mal educada, porque eu tô acostumada anteriormente, que eu falando, eu ia pesquisando aqui pra falar. Aí tu tá falando, parece uma educada. Pode ridícula. pesquisar. Mas, Acontece, enfim. a gente faz isso aqui Não, toda eu hora. anotei pra trazer esse ponto de vista enquanto. No domingo, tá? Eu anotei essa observação. Que a questão do filme ela vive intensamente um sonho que ela não se aprofunda nisso. Eles não se conhecem. Então é um amor muito raso. Tanto que o nome dela de verdade é Anne, Aham. né? Ele chama ela o tempo todo de Anora e ela chama ele de Van. Só que a família dele chama ele pelo nome dele, que é Vânia. Não, ao contrário, ela chama ele de Vânia e a família chama de Van. Então, assim, eles não se aprofundam nem no nome real. E é uma coisa que a gente chega no terceiro personagem envolvido da história, aquele homem que eu esqueci o nome dele, o carequinha. Que tá indicado loiro. ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Né? A Exato. Nora tá indicada a melhor filme, melhor atriz Melhor pra atriz. Mike Madison e o se eu esqueci o nome dele, o Yura Borisov, que tá indicado a melhor ator coadjuvante. Igor é o nome do personagem Igor. dele. O Igor, aqui em questão, veio aqui, tu falou Yuri, eu lembrei. Ele, desde o início, ele pergunta o nome dela e fala, Anne, eu prefiro A Anne. Nora. É que a verdade. Nora, eu prefiro Anne é mais bonita. Ela, não existe Anne, eu sou Não é a o Nora. contrário. Não, é É o o contra- contrário. é o Ele prefere contrário. a Nora. Ele Ela prefere sempre a Nora. fala Anne. Desculpa, galera. Então, ele chama o namoradinho dela ali, o Vânia, chama ela de Anne, e ela é a Nora, o nome dela. E ele fala, eu prefiro a Nora tem um significado bonito. E ele fala o significado do nome dele. Eles criam um vínculo ali que ela não teve em nenhum momento com o Vânia, que seria o Ivan. Meu Deus, é muito nome, Isso. apelidos. Que seria o Ivan. Ela não cria esse vínculo com ele.
E uma coisa muito importante que me fez construir toda a personagem dela. No início do filme, ela fala que a avó dela é russa, que ela tenta trabalhar isso e manter a lembrança. Então a gente não tem um pai e uma mãe presente, ela mora com a irmã, ela é marginalizada, não tem um vínculo familiar, mas ela tem um carinho pela avó, porque a todo momento ela não fala de pai, ela até cita a mãe, o pai ela nunca cita e cita bastante essa avó, pelo menos umas 3 vezes no filme. No final do filme, a gente tem a presença do Igor sobre o carro. Não vou dar spoiler. E é, pra mim, uma das melhores cenas desse ano, assim, tipo... Total. Porque... Total. É onde tu vê, tu entende tudo. Quando ele cita assim, o carro era da minha avó, é onde a gente vê o vínculo dela com esse personagem. Por quê? Porque era um amor, um carinho que ela não tinha. Ela nunca recebeu. Ela acha que o ricaço tá dando isso pra ela e a gente descobre que não. E o carinho a gente vê em uma frase. Você gostou desse carro? Não, eu achei velho. Era da minha avó. Daí desmonta ela, sabe? Cara, acabou. É um vínculo. Então, assim, ó, é onde a gente vê que o dinheiro não importa, nada importava pra ela. Ela só queria ser amada. Ela não sabia o que é amor. E é Mas nessa ela não sabia cena... que ela queria isso também, né? Exato. Sim. Gente, mas naquele momento acontece uma situação que a gente não vai dar spoiler pra vocês, mas é onde ela descobre o que é amor de verdade. Ela entrega uma coisa pra ele que Um ela pouquinho, acha... né? Não é tipo amor total, não amor, mas sim, mas é um o afeto, mínimo. assim. Um mínimo Mas ela de- tem uma ideia do que é o amor. que ela nunca recebeu. Então, assim, a gente tem uma pequena cena onde ela vai entregar uma coisa pra ele, achando que é o que ele quer como forma de amor, e ele mostra pra ela que não é aquilo. E uma coisa que é muito, muito boa da forma como o Schambert trabalha esses personagens é porque, assim, são sempre personagens marginalizados que têm objetivos muito improváveis, sabe? Porque, assim, e pouco reais de serem realizados. Porque Sim. uma stripper casar com um Ricaço. magnata russo de família tradicional para ascender socialmente. Isso é Total. muito improvável, mas mesmo assim, esses personagens mergulham nessas ideias porque eles querem viver o sonho americano. Outra coisa, todo em primeira pessoa. Em nenhum momento ela sai de tela, a gente não tem takes específicos fora. verdade. Que foi uma coisa que me pegou bastante. Não, tem take fora de tela Não, dela. mas eu digo assim, não tem um flashback. A gente tem sempre acompanhando ela, a rotina dela. Ela é Teve sequencial, algum né? momento que não gravou ela, que não mostrou ela? Sim, No máximo... tem as cenas que ela tá dentro de casa, a câmera vai pra rua, né? Só que... Não, tu não tá entendendo. Mas é sempre sobre ela agora. A gente só acompanha o presente dela. A gente não vê o passado, tu Não, entendeu? sim, mas... Ele é linear. Sim, Mas ele isso é me linear. pega, porque, tipo assim, tudo que a gente descobre sobre ela é junto Ela com que eles. conta. Ela contando agora, mas os filmes do Sean entende? Baker são todos assim. É muito bom. Eu não tinha visto outros. Isso, É muito bom. isso reforça o agora, né? Sim. E pra ela, inclusive, o agora passa muito rápido. Tem, acho que 40 minutos, 30 minutos passa numa noite, assim, deles em busca desse personagem. E é extremamente caótico. Isso é angustiante também, né? Muito angustiante. Porque a gente quer nesse saber sentido. mais, só que ele mostra o suficiente. Eu- O que ele É como a mostra- vida real, né? A gente não consegue. Total. A gente só consegue saber das pessoas o que eles nos exatamente. contam, né? Exatamente. É um filme Interessante. maravilhoso, assim, ó. Pode... Não, desculpa, é que a gente tá já passamos aí em boa parte, uns 2/3 do programa, e a gente Já. tem que falar de Emília Pérez. Temos. A gente Então, tem que falar, tá? Eu vou dar um detalhe. Eu vi 1 hora desse filme, desse fim de semana, depois tive que parar porque eu tinha compromissos, assim. Desculpinha, né, gente? É, Sacanagem. não, eu tinha que levar minha irmã Ele no falou, médico. inclusive, o Paulo Desculpinha. falou aqui neste podcast que ele ia assistir e que ele falou assim, vai, se eu gostar. Daí ele disse, provavelmente eu vou gostar. Ele falou exatamente É pra este estreia termo. hoje, tá? filme. Nessa semana estreia nos cinemas. Inclusive, Conclave também tá por aqui. A Nora estreia em breve e deve chegar por aqui também. Conclave, Emília Pérez, Nosferatu Ainda estou aqui. e Ainda Estou Aqui. Todos estão nos em cartaz. cinemas. E a Exato. Nora pode chegar nessas próximas semanas, que depende de uma questão de Vou distribuição. fazer uma piadoca, porque o Jacques, né? Nosso diretor... O Jacques. Jacques, ele não quis. Ele disse que não precisava aprender espanhol pra falar sobre o idioma. Eu li esse negócio no Twitter e vou reforçar. Não preciso ver pra saber que o filme é ruim. Me recuso. Se ele não precisa aprender espanhol, eu também não preciso ver. Então, não, sacanagem, eu vou assistir. Eu comecei a ver o filme e assim. Sacanagem. Não, Eu não hablo. ele me pega na pretensão dele, porque todo mundo tava descascando o pau no fato de ser um musical, né? Sim. E como os musicais são ruins. Eu Só adoro que eu musical. acho que essa é a parte mais interessante dele, no fim das contas. Que como ele desconstrói a ideia de musical. Tipo, o musical não tá ali pra ser uma coisa espetacular e pra tu ficar com a música na cabeça. Tá, por meio de arte, de alguma forma, provar que um diálogo pode ser transformado em uma música e tudo bem, sabe? Tipo, tu vai Sim. aceitar de alguma maneira. A partir do momento que tu cai essa descrença de, nossa, tem que ser fantástico a forma como eles estão construindo esse musical. Ele funciona bem, eu acho isso bastante pretencioso, eu gosto dessa questão. Só que todo o restante, pra mim, nessa primeira hora que eu assisti, é muito... Eu gosto de musicais onde nós temos histórias por diálogos.
Eu odeio musical porque se tu tirar a canção, perde o sentido. Tipo, não precisa, no caso, pode tirar a canção que não vai perder o sentido. Eu acho ridículo isso. Se tu botou uma música no meio, ela tem que contar alguma coisa. Ponto. Ela tem que ser importante pra história. Senão não faz sentido ser um musical. Faz um roteiro limpo. Então, Por isso que é bom. mas a questão de Emília Pérez é que ele... Precisa do musical? Precisa das canções ou não? Porque as canções, Não vi também. eu digo que são descartáveis, mas é que no sentido que ele, em nenhum momento, o filme quer fazer com que... Seja bobo. Seja romantizado? Tu tá chutando tudo, né? Eu tô tentando... Eu sempre completo as palavras. Não, mas é porque, tipo, em nenhum momento ele tenta fazer com que o musical seja uma grande coisa. Ele só... Não é o principal Ele foco tá, do ele filme. tá ali em segundo plano musical. E assim- Meio que dá o pano de fundo. E não é, do- exatamente. Ele é, por exemplo, Coringa, e olha que eu gostei de Coringa, que tenta transformar as cenas musicais... eu gostei de Coringa. Tem gente que tem opinião ruim, né? A gente vai fazer o quê, né? Criticar. Enfim, né? tem gente que é autêntico, né? Tenta, né? Mas assim, Aquelas- mas... Tem gente tipo que é assim, autêntico que tem opinião ruim. também, Para, também. para. O Coringa, ele tenta ser um musical, só que ele... Ele só tenta. Ele falha. Sim, eu lembro da tua análise. O no Emília SC Pérez, Todo Dia. ele é um musical descompromissado com a grandiosidade no musical. E eu acho isso bom. Só que todo o resto, pelo que eu vi na primeira hora, ele é bem mais ou menos. Então, assim. eu não assisti, mas eu li bastante coisa, até porque os brasileiros na internet são um Ativos, maremoto, né? né? E essa semana mesmo, meu Deus do céu, Nossa. cara. Eu tô, inclusive, e tem enjoado de ver um Oscar. grande detalhe que, Coisa Oscar. pelo que eu entendi, o filme é um Frankenstein, porque o diretor é de um... É francês. É francês. A Carla Os Sofia Gascon é atores espanhola. são espanhola. norte-americanos. A diretora de elenco é francesa também. É É, bizarro. E se o As filme duas se passa são- no México, então assim... E ninguém é mexicano no Que filme. foi gravado na França. então- Exatamente. E o grande contraste com o Ainda Estou Aqui, pra mim, é justamente... Esse é realmente o oposto do Ainda Estou Aqui, porque o Ainda Estou Aqui é um filme brasileiro, feito por brasileiro, com atores brasileiros, que passa uma realidade totalmente brasileira. É. Conta a história do Brasil. Conta a história, uma história importante do Real. Brasil e que passa essa vibe para fora. É. Então mostra o Brasil em outra perspectiva que não é samba, Carnaval carnaval. e caipirinha. É. Total. Então, É, eu acho que esse é o grande pulo do gato, assim, em relação ao Ainda Estou Aqui, comparação com Emília Pérez. Agora, foi indicado foi um dos 13 filmes mais Oscars. indicados. É o mais indicado. É o mais indicado, com mais categorias aí nesse Cara, caso. eu Bateu não um entendo- recorde eu de não filme entendo internacional, na verdade, indicações, né? Que é Isso. chocante. Isso. Só que eu realmente não entendo, cara. Assim, eu até gostei de algumas coisas no período que eu vi, mas eu não entendo como é que chega para tantos. Eu tenho uma opinião, que é o fato deles, Pode falar. como que é uma mulher trans fazendo, eles queriam dar bastante atenção pra isso e venderam muito essa ideia. Só que pela forçação de tantas indicações que o pessoal não se identificou, começaram a criticar. Então, mas olha só, o filme passou em Cannes, e em Cannes ele foi super elogiado também. Mas as falas problemáticas vieram depois. Tu entendeu? Foi quando ele... Nossa, a principal foi receber o Globo de Ouro e começou a falar merda. Sim, Desculpa mas- o termo. sim, mas é sim. verdade, ele começou a falar coisas horríveis sobre o filme. Quando o público, no geral, foi vendo, mas o fato é que o público não vota no Oscar, né? Quem vota Exato. são... Eu justamente eu tava mas lendo eu- uma matéria sobre isso e fala assim, o Oscar, ele não é um troféu de melhor isso ou aquilo. ele não é a Ele consolidação da... um filme de mais popularidade, E- um troféu de mais popularidade entre a academia. Isso mesmo, Exato. de É a melhor academia que aceitação, vota. né? Então, assim, não quer dizer que é uma análise técnica das categorias. Sim. Tanto que foi assim que vários filmes acabaram ganhando o melhor filme. Tipo assim, as pessoas... Vários votaram em primeiro lugar em um. Só que muitos nem botaram entre os 3 melhores. Pronto, teve uma divergência muito grande. O que sempre foi o segundo colocado, todo mundo ganhou. Entendeu? É. Então tem essa Mas questão também. falando de musical, a gente podia falar do melhor musical de todos os tempos, que é Olha o só, a Wicked. gente tem pouco tempo, a gente tem que falar também de Ainda Estou Aqui. Então vamos focar em onde estou aqui, mas E o o Wicked e o- é bom pra caramba, tá? E o Wicked tá indicado em várias categorias Várias. também. Já tem parte 2 confirmada. E ele é um clássico acho norte-americano que valia mundial. um clássico segundo mundial. episódio desse podcast mais pra frente. Claro que vai. Pra semana que vem. Tivemos os vencedores Vocês também, acham? né? Eu tento assistir mais alguns. O que vocês acham? Semana que vem precisa. acho que a gente volta. Mas vamos falar um pouquinho de onde estou aqui? Ainda Estou Aqui, pra mim, depois de Rivais, que foi o melhor filme do ano, na minha opinião, e Viajou. nem foi indicado, o melhor Mas foi filme bom, do foi ano. bem bom. Rivais foi filme muito do bom, ano. eu assisti. É o melhor filme desse ano. eu assim. assisti É o segundo filme. Mas não tá indicado ao Oscar, né? É a segunda vez que a gente tem Selton Mello e Fernanda Torres indicados ao Oscar. Sim. A gente teve o filme, que é o meu filme Não, favorito Selton Mello não, brasileiro. né? Ah, tá, o filme. Sim. Sim, que é O Que É Isso, Companheiro. É o meu filme favorito É teu brasileiro. filme A favorito? gente já falou disso no episódio, por sinal. Tá no Spotify. Sério que é teu filme favorito? É meu filme favorito, Que É Isso, Caramba, isso é Companheiro. diferente. Brasileiro.
É o segundo meu favorito, Achei que era então. aquele da Xuxa. Só perde pra Xuxa e o Mistério da Feijorinha, que é icônico, por sinal, deveria receber um Oscar, mas enfim. É a maior obra. Ele é lindo, também fala sobre o Gosto mesmo bastante assunto. também. Fala sobre ditadura militar, traz uma visão real do que aconteceu na época da revolta. Então, assim, vale a indicação, mas ainda estou aqui. É uma conexão que os dois têm, que é bizarra. É. E o filme foi muito forte. Eu sempre falo. Quando eu vou falar de Ainda Estou Aqui, eu reforço. A gente tem que assistir, tem que lembrar pra nunca esquecer. A gente não pode repetir o passado. Tem gente que ignora o que acontece, esse fato, até hoje. Tem gente que finge que a ditadura nunca aconteceu. E ela aconteceu. Pessoas perderam parentes. Pessoas não sabem Do o que nada, né? aconteceu. Do nada sumiram. Então, assim, tá aí. Assistam um filme. Reforcem isso em vocês. Não tornem isso político de esquerda ou direita, mas sim uma forma de reviver o passado e saber que isso aconteceu. São pessoas reais que estão ali. E assim, Saber a história é importante, né? É a E- direção mais sóbria do Walter Salles e todos os filmes que eu vi ele, porque assim, ele é um filme que ele é todo muito contido, sabe? Se a gente pensa em filmes de ditadura militar, e daí não é criticando esse formato ser bom ou ruim, mas geralmente tem parte da revolta, Me parte... lembrou de Zona de Interesse. Isso. Total. Ele é só que assim, ele é extremamente contido e sentimental naquela personagem, né? Que é a Eunice Paiva, que é a Ele Fernanda fala da Torres. família. Ponto. Isso. E também a forma de que a gente tá falando sobre uma família extremamente rica, né? É elitizada na época da Classe elite A. brasileira. O cara era um deputado. Isso, então, foi deputado, ex-deputado, né? E ainda assim, como por conta do regime militar, da ditadura militar... Com a dor aquilo, atinge todo mundo, né? Exato. atinge todo mundo e da mesma forma. Desestruturou Mas uma família, esse né? aspecto que tu tá citando agora, que se tu for olhar os filmes que retratam essa época luta do armada? Brasil, as pessoas, os líderes da luta são os focos, né, dos Sim. filmes. Então, você pega a liderança tal, filme, A o esquerda foco contra desse, tal, é o regime. E Aham. esse não, é a família que ficou. É o impacto da ditadura em uma família. Em uma Ponto. família brasileira. Isso. Não, É o filme sobre os que ficaram. exato. Filme E- sobre os que ficaram. É muito forte, né? Pra quem perdeu o parente, eu acho E é um olhar diferente mesmo, né? Tipo, um olhar... Chorei igual uma desgraçada no cinema, né? Nossa, Eu gente. gaguejei no cinema. Gente. No final, cara, eu tava já me agoniando. Trilha assim. sonora te acompanhando. O fato de a gente ter uma cena no carro que toca um Roberto Carlos, a filha começa, ela chega do aeroporto e pergunta, mãe, o que está acontecendo? E ela, filha, por favor, vamos aproveitar a música. E tá com o Roberto Carlos, que foi na época da ditadura para Exatamente. os brasileiros, a forma de calar a censura, de mostrar que estava tudo bem. Aquilo pra mim já me pegou, porque a gente que é brasileiro conhece a história, a gente estudou isso, a gente sabe como foi, Ou que deveria. representa, exatamente, ou deveria ter estudado, o Roberto Carlos dentro do Brasil. Então essa cena me pegou muito. Por quê? É uma cena que a menina quer entender e a própria mãe censura com a música. Então a informação, o silêncio vem por meio da música, que é uma coisa que foi vivida no Brasil, não se falava, não se escutava. Então é muito forte E isso. assim, né? Filme indicado a melhor filme internacional. Tem, pra mim, sérias chances de ganhar melhor atriz, melhor filme internacional. Conversei, inclusive, essa semana com um Total. crítico de cinema. Tende a, pode ser que Emilia Pérez perca força, né? Por conta dessas polêmicas das últimas semanas, etc. E daí tenhamos um Ainda Estou Aqui vitorioso. Gente, Sempre que a Fernanda Torres fala, ai, não torçam igual Copa, torçam sim. torçam sim igual a O Copa. Celton Bota uma Mello falou, camiseta, né? Copa do Mundo sim. Vamos pelo Celton Mello, que ela tá sendo humilde. E assim, é o melhor, pra mim é a melhor atuação do ano, assim, das Total. que eu vi. E eu gosto muito da Demi Moore, eu acho ela a segunda melhor atuação do ano. Linda, Eu acho perfeita, fantástico aham. todo o background, todo o lance de um body horror, A construção, etc. E eu a acho substância está sendo muito bem a falado. substância, eu acho, e assim, um filme de terror nas principais categorias do Oscar, né? Sim. Por isso aí já é uma quebra absurda. Mas eu acho que faz muito tempo que a gente não via um personagem que nem o da Fernanda Torres assim, sabe? E não ela tem... é carismática, ela tá cansando, gastando a sola do sapato, ela tá circulando por tudo quanto é canto. Explicando inglês, gastando inglês dela. Ela E assim, tá então- fazendo um bom trabalho, um ótimo trabalho. Ela é uma indicada ao Oscar que não tem um Oscar bait durante a sua atuação, né? Ela não tem uma cena de exceção, assim, ela não bate na mesa, ela não Não se berra. extravasa. Que seria o que a gente esperaria de uma mãe em uma situação onde o pai da família é retirado. Não, ela carrega toda essa dor no olhar da Fernanda Montenegro no final. 28 minutos. Tá, eu amo o fato de um crítico ter botado que... eu adorei a caracterização dela, porque no final eles fizeram uma caracterização de personagem muito bem, ela envelheceu muito bem. E era a Fernanda Montenegro. Muito bom. Gente, pra finalizar, ó, melhor filme pra mim vai ganhar Conclave. Eu acho que vai acabar ganhando. Eu juro, acho que o melhor filme internacional vai ganhar Ainda Estou Aqui, por algum motivo. Ou Flow.
Ou Flow, a animação. Não quero que ganhe. Ah, eu Sim, adorei Flow, adorei Flow. E eu acho que a melhor atriz vai ganhar a Fernanda Torres. O melhor ator, pra mim, muito difícil sair das mãos do Adrian Brody. Melhor ator coadjuvante, acho que a categoria mais definida é o Kieran Culkin por Ariel Payne. Já ganhou tudo, não teve ninguém que ganhou além desse. E melhor atriz coadjuvante, tá ali, pode ser a Zoe Saldanha, pode ser a Isabela Tá, eu ainda Rossellini. estou aqui, vai ganhar o quê? Melhor filme internacional, melhor atriz. Internacional e atriz. Eu não vou finalizar o meu voto ainda, tá? Eu vou. Fiquem no meu Instagram lá, Julia Feliz Um Pay, que vocês azar. vão ver. Mas assim, melhor filme pra mim tem muita chance de ser o Brutalista, porque eu tô vendo bastante Tem. crítica positiva. Então, eu chutaria isso, mas eu vou torcer muito por Ainda Estou Aqui, tenho muita fé. Melhor Não, filme, melhor ou a filme Nora. não vai ganhar isso aqui, né? Homem de pouca fé, né, gente? Pelo amor de Deus, aqui é Brasil. Melhor filme internacional tem que ser Ainda Estou Aqui, senão a gente vai lá, a gente viaja e bate em todo mundo, sai no soco mesmo. E melhor atriz vai ser a Fernanda Torres, porque ela merece muito. E tu, Max Machis? Eu acho que ainda Conclave estou aqui. vai ganhar eu- todas eu as acho- categorias. Eu acho que ainda estou aqui. Não, eu acho que o Conclave é realmente um bom filme, mas eu não sei enquanto a. Aos outros. Pela citação que a gente já discute aqui, pelo impacto dos filmes que foram citados aí em relação ao melhor filme, não sei se ele chega lá. Então, é por aquilo que eu te disse, né? Ele tem a menor rejeição. Então ele pode ser o segundo Às colocado de vezes muita pelos- gente. justamente É. pelos Eu impactos não acho que é o fortes, melhor né? filme. Como eu disse, eu acho Agora- o melhor filme do Ana Rivais, mas... Exatamente. nesse contexto... Então, Alguém para este homem. Então eu realmente não vou citar os meus votos, mas a minha torcida é por ainda estou aqui. Gente, muito obrigado pelo podcast de hoje. Um forte abraço e até mais!